eu vou estar abordando um tema que tem enganado muita gente que busca redução de juros no financiamento bancário de veículo. Então assiste até o final para você estar atento e também não ser enganado. Algumas assessorias do mercado trabalham com uma solução jurídica chamada ação revisional contratual de juros. É muito comum a gente ver essas propagandas dessas empresas no horário do almoço, né, nos programas esportivos, prometendo a redução de juros, prometendo a redução de parcelas, prometendo um novo carnê corrigido. Tomem cuidado, pois tem alguns pontos importantes que eles não te contam, que eles não mostram, que eles não falam nesses comerciais de TV. E que eu, Jonas, vou falar para vocês agora. O primeiro ponto é o resultado que a ação revisional traz. Por ser um serviço judicial, ou seja, um processo movido na justiça contra a financeira para redução de juros, ela não tem garantia alguma de que vai dar certo, pois depende da decisão do judiciário. Então isso é um ponto bem simples de entender. Se é um processo na justiça, se depende de um terceiro ser avaliada, ser julgada, não tem nenhuma garantia de que vai dar certo, por simplesmente depender dessa decisão judicial. E aí eu te pergunto, como eles podem dar a garantia de resultado da redução de juros, da redução de parcela, se depende do poder do magistrado, de uma decisão judicial? Então, como dar essa garantia? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eles não te falam é sobre a famosa custas processuais, ou seja, todo processo na justiça, alguém tem de pagar a conta, alguém tem de pagar o Estado, né, para que seja julgado, que seja sentenciado, seja trabalhado aquele processo. Através das documentações anexadas, né, como olerites, extratos, se o magistrado ele entender que você é pobre, ele pode até te dar o benefício da justiça gratuita. Porém, se o magistrado ele entender que você tem uma renda estável, ele pode sim te condenar às custas processuais. E o que isso significa? Significa que você terá de pagar de 1 a 4% do valor da causa para o seu processo continuar, para o seu processo ter andamento. Então varia muito de estado para estado, mas é de torno de 1 a 4% do valor da causa, do valor do seu processo. Então isso eles também não te contam. Você pode ter esse custo, tá? E é muito provável que você tenha esse custo, que é a famosa custas processuais, para poder dar andamento no seu processo, que nada mais é pagar o Estado para trabalhar para você, consumidor. Então quando você vê aquela famosa propaganda de redução de juros, tem muita coisa por trás que eles não te contam. Então eles não te contam que o processo, né, que é o primeiro ponto, que o processo ele vai ser julgado. Então, se ele depende de ser julgado por um terceiro, ele não tem garantia alguma. E o segundo é o custo que aquilo pode envolver, que é uma famosa custa processual, onde você vai ter que de novo tirar dinheiro do seu bolso para levar aquilo em diante, para levar aquele processo adiante. Então isso eles não te falam. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante e o mais grave que acontece dentro dessas assessorias de revisional, tá, da maioria, é a famosa venda casada. Ou seja, depois que o cliente contrata o serviço, começam a aparecer as pegadinhas, mais despesas, mais coisas para tirar dinheiro do bolso do cliente, ele tem ainda mais custo com o decorrer do processo. Como, por exemplo, o cálculo contábil, né, que é uma perícia contábil na qual eles cobram do cliente, induzem o cliente a pagar lá um valor de um salário mínimo para anexar uma prova dentro do processo, para dar andamento no processo, para dar efeito na causa daquele processo. E, gente, esse cálculo contábil você faz de graça ele, tá? Você consegue de graça na internet, não precisa ser nenhum perito. Eles então vão falar para você que tem que ter um perito, vão falar para você que tem que anexar isso e aquilo dentro do cálculo, mas nada mais é do que arrancar dinheiro do bolso do consumidor através da famosa comissão. Então, por isso configura uma venda casada. Outro ponto também importante, que eles trabalham muito e solicitam ao cliente, né, principalmente o cliente que está em atraso, é a parcela de interesse de conciliação. Então, eles informam o cliente, solicitam ao cliente, induzem o cliente a pagar tal parcela lá, que é o valor de 1, 2, 3 parcelas lá do seu financiamento que está em atraso, falando que é para depositar em juízo dentro do processo, para surtir efeito no andamento, para surtir efeito na causa, mas quando na verdade não vai para dentro de processo nenhum, não é anexado nada de juízo, tá? E vai para o bolso deles de novo, transformado em comissão, configurando novamente venda casada. Então, se você acha que é algo inventado, vai na internet, pesquisa, vai no Reclame Aqui dessas empresas e pesquisa o tanto de cliente reclamando que sofreu desses problemas, dessas vendas casadas.
Ah, e eles ainda podem forçar o teu processo, né, o andamento do seu processo, a ter uma audiência de conciliação, só para te gerar mais custos, só para te gerar mais despesa e eles também comissionarem em cima. Pois se existe uma audiência dentro do processo, o consumidor jamais teria de ter custo. Isso teria de ser de responsabilidade inteiramente da assessoria. E quando não, esse processo sendo de um outro estado, que a assessoria não está presente, eles necessitam de um preposto para estar indo nessas audiências. E de novo, eles levam esse custo, essa despesa para o cliente, ou seja, o consumidor não tem culpa nenhuma e acaba pagando essa conta no final, acaba assumindo de novo essa despesa. E o pior de tudo, eu acho que o mais grave, o cliente ele tem todas essas despesas de contratação, de custas processuais, vendas casadas de laudo pericial, cálculo contábil, parcela de interesse de conciliação, audiência e no final sabe o que acontece? Ele perde o processo. Então é muito difícil de ganhar uma ação revisional na justiça, né? Dificilmente o juiz ele vai contra as financeiras são muito fortes no nosso país, então dificilmente você vai ganhar um processo de ação revisional na justiça, mas isso eles não te falam. Faz o teste, pesquisa aí na internet, no portal TJ aí da sua cidade, do seu estado, e vê quantos são os favoráveis às causas de ação revisional, quão mínimas são as causas, né, que dão a favor do consumidor. Faz o teste, pesquisa aí. Às vezes o juiz pode até ordenar a financeira te devolver alguma taxa, alguma tarifa que eles cobraram de você indevidamente. Mas que se você, consumidor, colocar na ponta do lápis, fazer as contas certinho, você vai ver que a sua despesa para entrar com o processo e tudo que você teve de pagar durante dele, não valeu a pena para simplesmente receber uma taxinha, uma despesinha a mais. Então isso, essas assessorias de revisional não te contam. Então aqui, galera, nesse vídeo rápido, eu tentei deixar bem resumido para vocês sobre esse golpe da redução de parcelas, que é muito vendido, é muito distribuído em todos os estados aí do Brasil, né, com a famosa redução de parcela, redução de juros, carnê atualizado. Então aqui eu deixei bem claro para vocês se atentarem e não caírem nesse golpe. E pessoal, não deixa de se inscrever no canal, tá compartilhando nossos conteúdos. E se por acaso você estiver procurando redução de juros de verdade, que não vai depender de judiciário algum, de juiz nenhum decidir, que não vai ter venda casada, que não vai ter pegadinha com você consumidor para tomar dinheiro do seu bolso, entre em contato aí com o WhatsApp que eu vou deixar na descrição, entre em contato, se informa, esclareça todas as suas dúvidas antes de você tomar alguma decisão, tá bom?